Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É isso aí, meu muito boa tarde. Agora são 2 horas em ponto, horário de Brasília, ao som de Além do Monte, da Iliaranda. Estamos começando o programa Verdade Verdadeira com o Márcio Arana. Bom dia. Boa tarde, pastor. Eu ia falar bom dia, hein? Boa tarde. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, estamos aqui hoje, mais um dia, né? Compartilhando aí esse momento com todos vocês que nos acompanham pela Rádio Resgate. Amém? Eu vou pedir algo especial agora para você. Sempre faça um esforço em compartilhar o link da rádio, amém? Da Rádio Resgate, tá? Compartilhe pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais, nos grupos, amém? Falem para as pessoas da programação, amém? Para você ter uma ideia, a rádio ela fica o tempo todo no ar. Sempre tem um louvor, sempre tem uma mensagem, sempre tem um programa, tá, ativo ali. Então valorize essa ferramenta, amém? Você que tem sido abençoado, faça o esforço, sabe? Pense nisso, pensa sobre a rádio, coloca ali um momento ali, 1 minuto, 2 minutos da sua vida, você faz muita coisa, tá? Você compartilha com alguém, lembra de alguém. Eu falo isso, gente, porque a nossa vida é tão corrida, sabe? Tantas coisas para resolver, e às vezes uma coisa tão simples que faz tanta diferença a gente não faz, né? Às vezes não é por má intenção, simplesmente que não dá tempo da gente lembrar, né? Então, pare um pouquinho, tá? Em 1 minuto, 2 minutos da sua vida, 30 segundos, às vezes, você pega, compartilha o link, envia num grupo, envia para uma pessoa específica. Às vezes tem uma pessoa que contou um problema para você, uma situação que está passando, né? Manda para ela, fala, ouve esse programa, ouve essa programação, ouve os louvores, né? Você vai abençoar alguém de alguma maneira, tá bom? Então, acredite, quando você estiver orando, ore pelo projeto da rádio Resgate, apresenta diante de Deus, pede para Deus dar o crescimento, porque tudo é para a glória de Deus, amém? Então, nós vamos começar hoje com uma mensagem do canal Evangelista Pensador, amém? Então, nós vamos colocar ela agora, você preste atenção nessa mensagem. E caso você queira, de forma mais específica, o link do canal, você manda o WhatsApp para a rádio aqui, né? No WhatsApp da rádio, coloca aqui, eu quero o link do canal, né? Manda para nós uma mensagem que a gente pega o link e manda para você. Você pode acompanhar todas as mensagens do canal Evangelista Pensador no YouTube, tá bom? Vamos lá para a mensagem. E aí, um salve aí ao povo de Deus, né? As pessoas que estão ouvindo o Evangelista Pensador. Vamos para a palavra de Deus hoje, né? Porque o crente hoje, ele tá esquisito no negócio, entendeu? O crente não aprende a andar por fé. É confuso o cristianismo hoje, porque o cara tá andando por fé aqui, diz que anda por fé, mas de repente tá ele ali andando pelas obras. Então tá esquisito o negócio. Não dá para entender o que tá acontecendo, né? Não tá funcionando o evangelho, parece, como deveria. A palavra de Deus diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie.
Então, a salvação, a palavra, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, estão vendo, não é só a salvação do Espírito, mas a própria palavra salvação, ou salvo, significa redimido mesmo, né? Do inferno, de ir para o inferno, estar seguro, íntegro, separado, próspero, feliz, alegre. Qualquer benefício, coisa boa que acontece com você, você é salvo. E o homem é salvo pela fé em Cristo, não por obra que tem dentro dele, a capacidade que há nele. A única capacidade que Deus exige do homem é a fé, mas quem faz o resto é Deus. Agora o cristão está esquisito hoje, o cristão está meio seguindo o estoicismo, que é uma bondade que você, vamos resumir, é a bondade que você faz para você adquirir o bem. Portanto, se você faz uma bondade acreditando que aquilo é bondade, você vai se sentir bem. Está entendendo? Como diz uma pessoa, a mulher criou os filhos, o marido era um chato pra caramba, ela criou os filhos com ele, porque teve que estar... Quando os filhos cresceram e foi embora, ela chutou o marido, porque não precisa mais dele, agora ela está bem com ela mesma. É um estoicismo da vida também. Só que ela podia lutar para melhorar o marido. Isso é cristianismo. Então, você faz uma prática de algo para se sentir melhor. É o estoicismo. Ou, a Bíblia já chamava esse nome de obras. Sempre chamou de obras. É obras. Você já observou que o cristão hoje faz isso? Ele busca uma igreja, quanto mais regra tem, melhor é para ele. Porque ele consegue praticar alguma daquelas regras e ele então se sente bem. Isso não é cristianismo, gente. Isso é obras, é religião. No máximo hoje um estoicismo. Mas não tem nada a ver com a fé em Cristo. Por exemplo, o versículo seguinte diz: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Ih, confundiu a cabeça. Primeiro fala que começava pelas obras, agora manda no verso 9, Efésios 2,6 fala, 2,8. Aí, continuando, o versículo seguinte já diz que o homem foi salvo pela fé em Cristo, mas ele é salvo para fazer boas obras. Ué, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Aí confundiu a calocha, a cabeça. Está entendendo? Aí ficou confuso. O que está acontecendo aí? É simples, amado. É porque as boas obras, coisas boas que o cristão faz, quem gerou nele é Cristo. Cristo criou nele. É criação de Deus. Ou seja, qualquer bondade humana que não seja que Cristo criou nele, que seja um bara, Cristo criou da capacidade que ele não tem. Né? O verbo asa, no hebraico, Deus faz daquilo que existe. O verbo bara, Deus faz daquilo que não existe, que existe só nele. Então é o bara aí. Então Deus realiza em você boas obras. Deus que te dá capacidade, fruto do Espírito, para produzir frutos do Espírito. É Deus que realiza. Então toda a bondade do cristão, ele tem que entender que é Cristo que realiza. Mas se ele realiza para se achar salvo, ou se acha salvo porque realiza algo, ele está errado. Lembra o amor ágape, que é a criação de Deus? A gente já pregou aqui, ensinou alguma parte, Coríntios 13, que diz: não adianta eu dar meu corpo para ser queimado, toda a minha riqueza, se não for por amor. Ou seja, se Deus não criou aquele estado de bondade, não vale nada para Deus. Não conquista o coração de Deus. A maneira de Deus ver o mundo é diferente, gente. Não adianta. Ah, mas eu sou bom. Você é bom, não. Não existe gente boa. Ele faz porque ele foi traumatizado, ele faz porque ele gosta de aparecer, ele faz qualquer coisa, o interesse em receber algo em troca, mas tudo acaba nele. É por uma dor, por uma culpa, ou por uma dor que ele sofreu um trauma, né? A bondade, ele virou médico porque perdeu o familiar dele, que ele amava. Tá entendendo? Ele não faz por bondade, foi por causa de um trauma. Ah, ele virou médico
porque ele tem interesse financeiro, crescer e ser famoso. Aí é um médico também. Não é por causa de Cristo gerou, é bom. Não existe bondade. Aí ele virou médico por um medo, uma culpa, né? Por culpa ele virou médico. Um parente dele e tal, ele fez uma brincadeira, bateu nas costas quando ele estava comendo uma carne, acabou a pessoa falecendo engasgada, ele não soube retirar aquilo da pessoa, aí ele vira médico, por culpa também. Então tudo acaba na autossatisfação. Tem nada a ver de bondade, é que as pessoas não enxergam isso. As pessoas querem enxergar a bondade, não existe bondade de ser humano, gente. A não ser a bondade que o próprio Deus gera, cria. Você entende? Não existe. Existe bom com aqueles que você ama. Mas a própria Bíblia fala que o capeta cuida dos seus, né, vamos dizer. O homem mau cuida dos seus filhos, né? Então, ama e dá comida e cuida e tudo mais. Então, a bondade não existe. O estoicismo engana a raça humana. Está dizendo que existe um tipo de bondade. Não existe essa bondade. Está entendendo? Agora você faz para se sentir bem. Isso é obras. Então se você... eu não vou cortar o cabelo, eu segui uma igreja bem radical que usa isso, usa aquilo, aí você se sente bem porque você pratica. Então que você não domina teu pensamento? Domina teu pensamento quando você está sozinho, ninguém te olhando, ninguém te vendo. Aquilo que você pensa, assim que Deus te enxerga. Você é aquela pessoa. Quando ninguém está vendo você e você está sozinho, você é aquela pessoa. Você é aquela pessoa. Você entende? É assim que Deus te enxerga. Como eu quero me conhecer? Aí se você viu que você é uma pessoa ruim, uma pessoa má, aí viu? Agora um verdadeiro cristão, quando ele está sozinho, ele pensa no propósito de Deus, na vontade de Deus, no sonho de Deus. Está entendendo? E é aí que ele se aprofunda em Deus. Se é de outra forma, meu amado, você fica tentado mais quando está sozinho, falta te buscar Deus, ter um encontro real com Deus. Falta realmente ter um encontro com Deus. Está afastado. A unção do Espírito se afastou da tua vida. Você nunca nasceu de novo. Você segue obras. Você segue o estoicismo. Mas não a fé em Cristo. Entende? Você faz uma prática na religião para se sentir bem. Isso está errado. É Cristo que tem que gerar a bondade em você. É como eu falar da minha pessoa mesmo. Eu, particularmente, detesto estar com pessoas, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Mas é o que eu mais faço. Há uma força dentro de mim que opera isso, que faz com que eu faça uma bondade, ame o próximo. É o poder de Cristo, meu amigo. Ninguém quer trabalhar com as pessoas, não. As pessoas é muito fedida, muito fedorenta nesse ponto. Isso é que nem mexer em merda. Só dá BO, só dá problema. Aí você acaba tendo que limpar tudo, a bagunça. Então, só um poder sobrenatural vindo do céu para isso. É fácil cuidar de quem está de boa, né? É fácil sair com um amigo que tem dinheiro. O difícil é você pagar a comida para ele, ou sair com ele e pagar tudo para ele porque ele não tem, tá entendendo? Ou mesmo é fácil você amar quem tem condição e que pode estar um status ou te dar vaidade, para se alimentar a tua vaidade. O difícil é você sair na rua e achar uma pessoa pobre, necessitada, e você dar um dinheiro para ela, um recurso financeiro grande, ou mesmo uma cesta básica, ou ajudar o ser humano lá fora de uma forma ou de outra, pagar sua água, sua luz, suas contas, tá entendendo? Isso daí é mais difícil. Isso daí, a não ser que você faça pensando que aí você, para se sentir bem, não pode. Você tem que fazer porque Cristo está operando em você, porque você ama fazer isso. E não para você se sentir bem fazendo. Está entendendo? Porque o servo de Deus, quando faz isso, ele na mente dele, não fiz nada mais do que minha obrigação moral. Estou feliz de estar fazendo isso para Deus. Mas esse coração transformado, só Cristo pode dar. De outra forma, é estoicismo. É obras. E a igreja está cheia disso hoje. Cheio de obras, cara. Tudo acaba no cristão, nele mesmo. A maior prova, sabe qual é? É o egoísmo. A autossatisfação, quer ver? Qual é as igrejas que têm crescido muito evangélica hoje? Ou as que trabalham com o estoicismo, que trabalham dando essas obras, tá entendendo? De duas formas eles dão as obras. As duas igrejas que mais crescem, dois tipos de igrejas que mais crescem.
de fé no mundo. Aqui trabalha falando, ó, você fazer isso, fazer aquilo, você é salvo. Colocando um monte de obras para você fazendo, se achando bem por causa disso, você é salvo pela fé. Você quer acreditar em Cristo, Ele te salva. Independente das tuas obras. E toda obra que você fazer a partir de então é Cristo gerando em você, operando em você. Então é tudo a glória dele. Não sua. Isso é um tipo de estoicismo. O outro tipo de obras, que é a venenosíssima, que tem mais um crescimento gigantesco na humanidade, que é a maior, está em números maiores de cristãos que seguem a igreja, e que as igrejas que pregam predestinação, que tudo está no comando de Deus, Deus faz o que quer, quando quer, é o maior número crescendo no mundo, que são os mais enganados, infelizmente. São os mais tolos, são as pessoas mais ignorantes que eu conheço. Está entendendo? É ao quadrado, orelhudo ao quadrado. Deus que me livre. E pensa que tem inteligência de interpretação de Bíblia ainda, criando as maiores, e são donos, guardadores das maiores teologias do mundo. Parece que os fariseus tinham a chave do reino na mão, mas não entrava e não deixava ninguém entrar, ou seja, não interpretava certo. Igualzinho, porque as chaves das maiores teologias estão com eles. A gente vê aí um grupo grande dentro dos seguidores da doutrina batista, dos seguidores da Holiness, seguidores da metodista tradicional, seguidores não da wesleyana não, da metodista tradicional, seguidores da presbiteriana e vários outros, na mesma linhagem de pensamento, que Deus coloca os problemas para você, para provar você. Tem a Cristã do Brasil também, muito poderosa nesse ponto, que toda dificuldade que passa na tua vida, Deus está criando para ver se você aguenta, como foi com Ló. Está entendendo? Ou como, perdoa-me, como foi com Jó. Perdoa, Ló não tem nada a ver com a história, né? Você pensou? Que nem aquela história, né? Que Abraão levou muitos animais casalzinhos para a arca, né? Não foi Abraão, né? Foi Noé. Então, aí como fez com Jó, a pessoa, ela pensa que vai chegar, o diabo chega e fala, olha, eu quero pedir autorização para você. Não, aquela discussão, e diabo tal, e Deus, e fala assim, ó, prova ele. Ou assim, ou de outra forma. Deus mesmo coloca o problema para você, para provar a tua fé, para ver se você vai ser... Gente, a palavra provação no Novo Testamento, ela vem de duas formas, no hebraico do Velho Testamento também, ou peirazo ou doquimazo. Doquimazo é porque você está no pecado, Deus te corrige. No Novo Testamento você vê Deus fazendo isso. Está entendendo? Lá, aquela mulher levando a prostituição, as pessoas, Apocalipse, Deus deu tempo para ela se arrepender, não deu, vai colocar ela de cama e matar os filhos dela. Então, literalmente, a expressão, a mesma usada para corrigir alguns homens no passado, do Velho Testamento. Não pode acontecer o que aconteceu com Jó com a tua vida hoje na igreja. Não é porque está no Velho Testamento, porque não faz parte da conduta moral de Deus. Aconteceu, não existe aliança mosaica lá. Que aliança mosaica nada mais é do que uma aliança, um contrato que Deus não pode quebrar. Nós estamos baseados, como diz Hebreus, superior promessa, superior aliança. Não pode acontecer isso. Então, para encerrarmos, é esse tipo de religião que tem crescido no mundo, essa ideia, porque o cara se acha especial, Deus está me provando, Deus está dando doença para mim, levou minha esposa, meu filho, para ver quanto que eu aguento, eu sou o cara! Essa é a verdade, mano, Deus não faz isso, porra, tá entendendo? Vamos parar com isso, Deus não age dessa maneira, gente. Então, a palavra peirasa, tentações que vem, essa sim, vem do capeta para destruir tua fé. Então a Bíblia fala, alegrai-vos quando você passar por vários problemas, dificuldades. Alegrai-vos em Cristo Jesus. Como dai graça em tudo, aquela interpretação errada, lembra? Dai graça por todo sofrimento. Não, dai graça em Cristo. Ou seja, a ideia é dando graças a Deus por Cristo que te dá vitória sobre o problema.
Então, se alegre quando passar por provas em Cristo. Ou, de outra forma, a Bíblia coloca, se alegra nas perseguições. Mas as provas do Novo Testamento, desde perseguição, outros problemas particulares que você enfrenta, você tem que glorificar Cristo, que você vai ter vitória sobre ela, não agradecer por ela. E ter um estado de alegria quando enfrentar, não de tristeza. É isso que a Bíblia está falando. Não é de forma nenhuma, isso no grego, no hebraico, mostra bem claramente. De forma nenhuma, obrigado, Senhor, pelo sofrimento, Deus está trazendo. Não, lá bem claro, o diabo está trazendo. Tribulação, vê a origem grega, hebraica, é o capeta. Quando vem de Deus, porque você está no pecado, porra. Aí Deus corrige mesmo, com doença, com sofrimento, com dor, porque você está no pecado, é diretamente de Deus. Tem crente que ora, sai capeta da minha vida, na verdade, é Deus que está com a mão na vida dele, porque ele é um rebelde. É Deus na vida dele corrigindo. Para isso tem que buscar direção moral dentro de você. Sobretudo começa pela fé. Será que eu tenho andado por obras ou pela fé? Agora você gosta de ouvir isso, gosta de sentir isso. Ah, Deus está me provando para ver o quanto água. Deus não faz isso não, mano. Já é difícil para Deus salvar o cara, agora Deus vai colocar problema na vida dele para ver ainda. Não é você que é o centro, é Cristo que é o centro. O estoicismo é você é o centro. O egoísmo, a autossatisfação, você é o centro. Você é o centro. Você faz uma coisa para se sentir bem. Ou o sofrimento que você está passando, de outra forma, o cristão hoje, a religião que mais cresce no mundo, teologicamente falando, em grupos de pessoas, é essa. Deus está vendo quanto você aguenta, porque você é o cara, você é especial, Deus sabe dentro de você algo tremendo de valor. Não, só se Ele colocou lá, porque você não tem nada de valor não, só se você colocou lá. O valor que você tem é o que Deus criou em você. Como pessoa você vale para Deus, uma alma, vale mais que o mundo inteiro, muito mais. Como pessoa, para Deus, Ele te ama, é como o filho rebelde que o pai ama ele, mas esse é o valor. Agora, que você tem uma capacidade tremenda de mudança, não, você não tem. A não ser que Cristo gerou. A única capacidade que você tem é de crer nele. Então, você tem que tirar, se livrar desses pensamentos errados. Ah, mas é quase impossível na minha... porque você está buscando na sua mente uma resposta. Na sua força. Parece loucura, né? Então, vem 1 Coríntios 2. É loucura para o homem carnal, natural. Então, você é carnal, natural. Mas para quem está em Cristo, é normal, porque nós temos a mente de Cristo. Então, o que acontece? A capacidade de bondade, tudo que faz, tudo Cristo que opera. Tem que ser dele, não pode ser mais sua. É ele que faz, não pode ser mais a tua força própria. Amém? Eu espero que você tenha entendido um pouco mais a profundo esse versículo, Efésios 2, 8. Né? Começa lá do 6, 7, 8, meditar bem, entender em 9, meditar bem em 10 lá. Meditar bem todo Efésios, entendê-lo, a compreensão que você tem que ter dele. Amém? Tem que entender de maneira profunda as cartas. Né? Então, você vai ler lá Efésios 2, até o 10 pelo menos, todo o capítulo, tá? Você lê lá. Mas o versículo diz, pois vocês são salvos pela graça, poder de Deus, graça, por meio da fé. O que te leva? A fé. E não vem de você. Isto não vem de vocês. Não é por obras. Amém? Não é capacidade humana. Eu quero dizer. É dom de Deus presente. Não por obras, não por prática, estoicismo. Está entendendo? Para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Olha o que Ele criou. Está falando do homem interior, sobretudo. Para fazermos boas obras. Ué, agora confundindo, não, que eu falei antes. A criação que Deus fez dentro de você, teu espírito, vai fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticarmos. Então, está embutido, é um código espiritual dentro do ser humano que aceita Cristo, que nasce de novo. O espírito humano é criado de novo e ele recebe essa capacidade, a mente de Cristo, para produzir boas obras. Você está entendendo? O cara vai lá e dá um dinheiro para um pobre, para um mendigo. E aí, porque ele quis, porque ele sentiu dó, não porque Cristo operou no coração dele. Para Deus não vale nada isso, gente. Mas é o teu pensamento. Fazer o quê? É o teu pensamento. Eu estou falando a visão de Deus, não a sua justiça. Na justiça de Deus, quem nunca ouviu falar de Deus, não nasceu de novo,
ele vai queimar no fogo do inferno, infelizmente. Porque ele seguiu a Satanás, quem levou ele para o inferno, levou para a morte foi Adão. O piloto do avião, quando desce fecha as portas e se mata, suicida, mata todo mundo junto, tem que fazer. Da mesma forma, a humanidade levou o ser humano para o inferno, Deus não pode fazer nada. Não cabe em Deus salvar, cabe Deus preparar a salvação por misericórdia, não cabe também. Foi misericórdia dele, preparar o caminho da salvação. Se você não acredita, se você, eu não creio, o problema é teu. Então está escrito em Tessalonicenses que aqueles que nunca ouviram falar de Deus vão padecer eterna destruição. E aqueles que não ouviram, mas não obedeceram, vão padecer também. O privilégio está aí para o homem ser salvo, que é o Evangelho de Cristo. Essa, eu não creio assim, você não crê, você não vê assim. Por isso que você tem que estudar a teologia de Deus, que é o ponto de vista de Deus para a humanidade, não da humanidade para Deus. Você não entende que Deus é limitado em algumas coisas, como salvar o ser humano que está seguindo o diabo. Deus não pode, não consegue, gente. É que você quer ilimitar Deus em tudo. Tudo que acontece de bom, de ruim, é Deus que faz na tua cabeça. Tá errado, gente. Mas vamos aprendendo com o tempo aqui, não vamos ficar magoados nem revoltados, vamos aprender. Se você não crê, o problema é teu. É o que eu estou explicando a teologia da Bíblia aqui, a visão de Deus. Eu sou pensador nessa área, aprendi isso. Amém? Penso nisso. Logo existo em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam praticar a fé em Cristo, confiança nele. Toda boa ação que você faz é ele que operou em você, através de você. Porque você segue Cristo, você tem comunhão com ele. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Glória a Deus por mais essa mensagem e que ela produza em nós uma reflexão, né? Estou seguindo o Evangelho de Cristo ou um sistema paralelo, né? Que parece o Evangelho de Cristo, né? E